Sempre escolha com sabedoria quando for pedir comida em um restaurante, principalmente se o prato tiver carne moída, como é o caso dos hambúrgueres. Sabe por quê? Pois quando a peça de carne é moída para ficar na consistência desejada, elementos prejudiciais da superfície da carne podem entranhar nela, e isso pode tornar o prato inseguro para comer. Se o cliente tiver pedido um bife de hambúrguer mais mal passado, ele não terá sido exposto a calor suficiente para eliminar bactérias ou vírus indesejados. Os bifes comuns, por outro lado, não oferecem perigo quando são mal passados. Se a camada de fora tiver sido selada em alta temperatura, já é suficiente para eliminar fontes de contaminação. O mesmo acontece quando você está cozinhando em casa. Especialistas recomendam que carnes em pedaços devem atingir uma temperatura mínima de 60 graus Celsius antes de serem servidas. Peixes precisam atingir uma temperatura de 63 graus Celsius, enquanto carnes moídas precisam de um mínimo de 71 graus. Aves ou carnes pré-cozidas, como salsichas, precisam ser aquecidas a pelo menos 74 graus. Da próxima vez que pedir alguma coisa para beber em um restaurante, é melhor ficar longe dos acompanhamentos. A maioria das bebidas hoje em dia vem com uma fatia de limão, enquanto outras vêm com morangos ou até azeitonas. Mas nem todas são seguras de consumir. Isso porque os baristas nem sempre seguem as normas sanitárias, nem fiscalizam o trabalho dos funcionários da cozinha. Eles podem esquecer de armazenar as frutas do jeito certo antes de usá-las, ou deixar as fatias em cima do balcão do bar por mais tempo do que deveriam. Sem contar que alguns funcionários trabalham sob muita pressão e podem até esquecer de lavar as mãos. Tome apenas a bebida para se resguardar. O mesmo se aplica à água da torneira. Se estiver em um restaurante, você pode ficar tentado a pedir um pouco de água da torneira, já que geralmente ela não é cobrada. Mas se eu fosse você, tomaria apenas a engarrafada, pois está livre de qualquer contaminação, como cloro ou herbicida. Ela é um pouco mais cara, mas vai lhe poupar de gastar com consultas médicas depois. O hotel no qual você está passando as férias certamente serve café da manhã. É aconselhável que você evite comê-lo também. Para começar, não dá para saber há quanto tempo determinado alimento ficou fora da geladeira. E mais, nem todas as pessoas que estão se servindo do buffet obedecem às regras. Algumas não usam talheres para servir a comida em seus pratos. Tem gente que pode até estar doente, com resfriado ou gripe. Se não quiser perder o café da manhã, opte pelos alimentos quentes. E fique atento a quais alimentos devem estar quentes e quais devem estar gelados. Fatias de queijo, por exemplo, não devem estar em temperatura ambiente. Sopas ou pedaços de carne cozida devem ser comidos quentes. Vai jantar fora com seus amigos e está planejando compartilhar a refeição? Não coma o pãozinho da cesta. Você vai me agradecer depois. Comer muito pão pode fazer mal ao seu organismo. Além de terem calorias vazias, esses pães passeiam de mesa em mesa. É isso mesmo, aquelas fatias de pão podem não ter sido cortadas especialmente para você e seus amigos. Elas podem ser restos dos clientes anteriores. O mesmo se aplica aos aperitivos de bar. Não tem como saber quantas pessoas tocaram naquela pipoca ou amendoim antes de você, ou por quanto tempo ficaram expostos antes de terem sido servidos a você. Evite pedir peixe às segundas-feiras, por mais bonitos que eles pareçam estar. É que alguns chefes afirmam que o peixe especial da segunda-feira pode ser um filé de 3 dias. A maioria dos mercados de frutos do mar não abre aos fins de semana. Então, não dá para saber se o peixe que estão servindo na segunda-feira é fresco. Se a lanchonete do seu bairro sempre tem um frasco de ketchup sobre a mesa, tente não usá-lo nas suas batatas fritas. Alguns garçons dizem que se 2 frascos de ketchup estiverem pela metade, eles costumam juntá-los para formar um. Aí não é possível manter um controle sobre a data de validade ou há quanto tempo o condimento está sobre a mesa. Além de ser prejudicial à saúde, esse ketchup pode estragar o sabor de um prato bom. Petiscos à vontade também não são seus amigos. Claro, não há nada de errado em comer um pouquinho, mas o problema é que a maioria dos restaurantes oferece uma quantidade ilimitada de lanches de entrada. Aí, quando o prato principal chega, você já está cheio. Para garantir que não está comendo demais, você pode deixar os amendoins ou fritas para a próxima. Pedir uma salada como entrada pode ser uma boa ideia também, mas hoje em dia não é garantido que as saladas são saudáveis. A maioria é cheia de pedacinhos de alimentos empanados ou tem muito molho e nozes. Aí, aquela tigela de salada pode acabar tendo mais calorias do que o prato principal. Pergunte para o garçom sobre todos os ingredientes e quantidades antes de pedir. Se não conseguir terminar de comer sua refeição e estiver planejando embalar o resto para levar para casa,
não passe em nenhum outro lugar no caminho de volta. Se a caixa ficar em temperatura ambiente por tempo demais, a comida pode acabar estragando, sem contar que o sabor ficará totalmente comprometido. Então, se estiver planejando fazer compras ou ver um filme depois do almoço, desista de levar o resto da refeição consigo. A segunda bebida mais barata do cardápio do restaurante do seu bairro pode guardar um segredinho. Claro, você ficará tentado a pedi-la, para não parecer mão de vaca demais. Mas na maioria dos restaurantes, a segunda opção mais barata pode ser a que eles pagam menos. É melhor pedir a sugestão da casa, ela geralmente tem o melhor custo-benefício. Tanto os restaurantes chiques quanto os mais baratos podem colocar gelo na sua bebida se você pedir. Mas isso não é muito seguro, já que as máquinas de gelo nem sempre são limpas apropriadamente. Alguns garçons e funcionários de restaurantes já confessaram ter visto mofo ou poeira acumulados na bandeja de gelo. Para se resguardar, peça apenas uma bebida refrigerada. Ela certamente estará selada. E a maioria dos restaurantes abre as garrafas de refrigerante na sua frente, para que você saiba que não está contaminada. Tomar sorvete de sobremesa parece uma opção menos calórica, mas tem um porém. A maioria dos restaurantes cobra demais por um simples copinho de sorvete. Então, por que pagar caro em um restaurante se você pode comprar um no supermercado ou em uma sorveteria a caminho de casa? Se o restaurante em questão não oferece um sorvete especial de produção própria, escolha outra coisa ou pule a sobremesa. Todos nós ficamos empolgados ao jantar fora em uma ocasião especial, mas é melhor não fazer isso em feriados nacionais. Nesses dias, a cozinha fica uma loucura, pois os funcionários precisam terminar os pratos rapidinho para preparar outros. Isso quer dizer que eles prestarão menos atenção em detalhes por causa da pressão que estão sofrendo. Se você realmente quer comemorar um feriado específico, faça isso um dia antes ou um dia depois, ou até no fim de semana seguinte. Mas se o restaurante fechou no feriado, não se apresse em reservar uma mesa assim que ele abrir de novo. Eles podem estar servindo comida que foi guardada por muito tempo. Os feriados também são uma ótima oportunidade para aprimorar suas habilidades culinárias. Evite pedir itens do cardápio de um restaurante que não é especializado naquilo. Digamos que você queira pedir um bife em um restaurante que serve frutos do mar. Esse pedaço específico de carne pode estar guardado ali há muito tempo. Então, tente pedir os pratos que são mais populares no cardápio.